Vamos saber agora a previsão do tempo para este domingo. O domingo terá sol e poucas nuvens. Quem desceu a serra vai poder aproveitar bastante a praia. As temperaturas estarão estáveis, não há previsão de chuvas. As mínimas chegam aos 5 graus em Campos do Jordão, 12 graus em Cunha, 16 graus em Jacareí e Cruzeiro. E as máximas chegam aos 24 graus em Ubatuba e 25 graus em São José dos Campos, Paraibuna e Aparecida. A Polícia Civil cumpriu nesta sexta-feira, em São José dos Campos, uma ordem judicial de busca e apreensão na casa e no escritório de Ricardo Almeida Vasconcelos, acusado de praticar diversos crimes contra mulheres na cidade. O material será periciado e servirá para ajudar na investigação. Os investigadores fizeram buscas no apartamento do acusado no Jardim São Dimas, região central da cidade. Depois, os policiais seguiram até este prédio, também na área central, onde funcionava o escritório dele. Nós apreendemos muitos documentos, inclusive documentos relacionados todos ao inquérito policial, né? E outras que vão ser periciados, né? Outros objetos, como CPU, notebook, pendrives, etc. Tudo isso será objeto de perícia. Ricardo de Almeida Vasconcelos é acusado de praticar diversos crimes contra mulheres na cidade. 8 vítimas foram identificadas e 5 prestaram depoimento à polícia. Todas relatando praticamente a mesma forma de tratamento, violências físicas, violências psíquicas, e todas igualmente foram prejudicadas também patrimonialmente, com perda de dinheiro, muitas delas forçadas a assinarem notas promissórias. Enfim, ele dominava realmente essas vítimas. Pois é, esse caso teve grande repercussão em toda a região e ganhou as redes sociais, inclusive. Uma das vítimas montou uma página no Facebook para que outras vítimas possam delatar o suposto criminoso. E para falar um pouquinho mais desse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o Dr. Douglas Brito, ele é psicanalista. Boa noite, doutor. Boa noite. Obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Doutor, este caso, o senhor aponta, no caso, esse acusado como um psicopata? Tudo que foi falado até agora nas investigações e foi levantado sobre ele indica que ele seja um psicopata realmente, né? E aí você observa o requinte que ele tem nesses processos. O psicopata tem bem isso, ele é muito envolvente, ele é muito sedutor nas falas. Normalmente é uma pessoa com uma inteligência mais apurada. E aí ele consegue fazer o que ele quer das pessoas. Agora, essas características vão sendo identificadas desde muito cedo. Desde criança consegue identificar as características, então é possível que ele tenha feito essas coisas muitas outras vezes, talvez com menos agressividade, mas muitas outras vezes. E como que a vítima pode identificar, igual o senhor falou, né? Desde o início dá para a gente perceber esses sinais de se tratar um psicopata, no caso? Sim, tem alguns sinais que ficam muito evidentes. Assim, começa um relacionamento, o relacionamento começa a ficar muito tenso, ele está muito ciumento, muito envolvido, exigindo muito, começando com algumas agressões verbais, que essa agressão verbal vai se estender um pouco mais, a mulher aceita, as agressões vai se estendendo um pouco mais, né? Até chega uma hora que realmente ele começa a agredir e ela continua aceitando, afinal de contas ele é muito ciumento, porque ele gosta muito, ele me ama muito. É assim que as mulheres costumam pensar sobre o assunto. Inclusive, doutor, nós temos aqui o depoimento de uma das vítimas, vamos acompanhar. Ele estava sempre alinhado, sempre muito educado, me presenteou diversas vezes com um buquê de flores, até o momento que ele me tirou a minha fonte de renda. Ou seja, doutor, o acusado a envolveu tanto que chegou até... passou dos limites, né? Retirou, no caso, bens da vítima, né? Como ela deve se prevenir nesse tipo de situação? Então, é interessante isso. Eu sempre falo no consultório o seguinte, quando você entra num relacionamento, você entra para ficar melhor do que você estava quando estava sozinha. Se entra num relacionamento, isso está muito complicado, isso está sendo muito agressivo, te incomodando demais por alguns motivos, alguma coisa está errada, realmente eu tenho que reavaliar isso e eu não deveria estar nesse relacionamento. Então começa a perceber, ele está pedindo coisas, ele está sendo agressivo quando eu não dou essas coisas, quando eu não dou dinheiro, eu não dou um presente, ele começa agressivo, ele está tendo um comportamento estranho que ele não tinha no começo, nas primeiras semanas. Ele vai sendo cada vez mais agressivo, é isso que está acontecendo. Ela consegue perceber isso no começo. São várias as pistas, né? Várias, são várias. Mas a dificuldade é porque talvez a vítima esteja apaixonada, digamos assim, pela pessoa e não consegue perceber, né? É isso mesmo, porque ele consegue
consegue envolver. E não é só em casos assim, ele consegue envolver. Aonde ele passa, ele consegue fazer isso. Porque se você imaginar, essa pessoa, ele não tem o filtro do bom senso que nós temos. Então, para ele não tem sentimentos, não tem emoções, não tem uma série de coisas que nós temos. Eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo com você, não vou te ofender. Ele não tem isso. Ele quer chegar onde ele quer. Então, ele é diferentemente, realmente. Vamos acompanhar agora mais um trecho do depoimento desta vítima, onde ela afirma que sofreu violência e teve vergonha de contar para a própria família. A violência dele é muito feia, porque ele bate, ele é uma pessoa grande, ele soca a sua cabeça, entendeu? Ele te bate de cinta. Eu tinha vergonha de contar para minha própria mãe o que eu estava vivendo. Pois é, como se relacionar, no caso, com os familiares nesta hora? A pessoa deve denunciar, deve falar? Então, olha só, quando chega na parte da vergonha, significa que ela tem de plena certeza que ela está fazendo errado. Isso tudo que ela fez até então está errado. É porque até então ela vai levando, vai contornando. Nossa, ele é agressivo, ele não quer que eu vista uma roupa mais curta, não quer que eu faça isso, que eu faça aquilo, converso com uma pessoa ou outra, porque ele me ama. Agora, peraí, ele está sendo agressivo, ele está me agredindo, eu não posso mais sair de casa porque ele não permite. Então, aí a pessoa começa a perceber que tem uma coisa errada, ela começa a ter vergonha de ela, uma mulher muitas vezes instruída, que tem uma boa formação, uma boa cultura. Como que eu caí numa situação dessa? Mas não se cai da primeira vez. É um processo, sempre um processo. Ele não chega de uma vez e tomando dinheiro de ninguém. É como ali a Maria da Penha, não acontece ele bater da primeira vez. Aos poucos a coisa é uma crescente. Então é isso que está acontecendo. Isso que aconteceu com elas também. É uma crescente. E elas falaram algumas coisas disso, né? Que é uma crescente. Agora, doutor, além de vergonha, é lógico que elas têm medo, né? De denunciar, no caso, nessa hora. Chegou num ponto e agora, o que eu faço? Eu tenho isso está acontecendo, a coisa chegou num ponto tão grave, como é que eu vou sair dessa situação? Mas ela permitiu ao longo do tempo ser filmada, ser gravada, fazer uma série de coisas, deu dinheiro, então tem alguma coisa errada no meio disso. Ela não notou isso antes, aí a vergonha e depois o medo. E agora, o que eu faço na minha vida? Doutor, para a gente finalizar, vamos passar então o perfil de um psicopata para orientar as pessoas, assim, rapidamente, tem como? Tem como. Ele é sempre muito sedutor, é muito amigo, muito próximo, muito envolvente. A gente consegue perceber um pouco mais quando você está numa situação mais delicada, mais emocionalmente, que a gente fica mais emocionado. E percebe que essa pessoa não se envolve. Entendi. É um dos pontos. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. Tenha uma boa noite. Boa noite. E veja a seguir, campanha de vacinação causou filas nos postos de saúde. As informações também sobre uma exposição de fuscas e carros antigos que acontece amanhã em Jacareí. Agora 7h09, a gente volta já já.